Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Vamos lá? Vai. Ah, bom. Agora foi. Bom dia, myself. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Laricinha. Bom dia, Matheus Miguel. Bom dia, meus queridos e amados moderadores. Bom, dando continuidade à nossa semana da nutrição, aproveitar para tentar resolver o máximo de dúvida que vocês tenham, que essa é uma coisa bacaninha. Deixa eu colocar aqui dúvidas. E aí, trazendo o professor Marcelo Carvalho para me ajudar a responder a dúvida de vocês, para vocês ficarem à vontade, né, com um grande professor de nutrição do Brasil, tá? Marcelo Carvalho também dá aula em Portugal, então, para a galera aí que é do YouTube, que segue a gente de Portugal, bom, Portugal, Angola, Moçambique, né, todos os países que falam língua portuguesa, aproveito para vocês conhecerem aí. E vamos chamar o Marcelo, né? Ai, ó, a galera de Portugal tá aí já. Cadê que chamar? Marcelo HS Carvalho, muito bom. Bom dia, professor. Bom dia, professor Paulo. E aí, tudo certo? Tudo em paz aqui, fazendo as coisas Maravilha, funcionar. bom dia a todo mundo aí já na sala, o pessoal já a postos. Bom dia, bom dia. Pode pegar os... como é que chama? Pode pegar os caderninhos de anotação aí, que hoje é aula. Hoje eu vim igual a você, cara. Vim com o tablet aqui. Resolve. Isso é uma resolução da vida. Para facilitar, para ver as perguntinhas aqui, a gente fica mais orientado. Olha Muito só, bem. tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta para começar quente já, Marcelo. Que é, Bora lá. eu acho bem bacana, né? Opinião sobre dietas restritivas como jejum intermitente ou dieta cetogênica para quem treina, né? Aquele clássico, né? O pessoal quer combinar as duas coisas. Vamos treinar e fazer cetogênica, vamos treinar e fazer intermitente. Bom, vamos lá. Esse é um assunto que ele é polêmico, né? Não era para ser, mas é um assunto extremamente polêmico, porque eu acho que, Paulo, houve uma certa distorção, né? Um ruído quando se fala dessas dietas, desses modelos de intervenção nutricional e leva isso para a população. Então, o jejum intermitente, né? O jejum intermitente, Paulo, e aí para todo mundo que está aqui, você sabe bem disso, nada mais é do que uma forma de se manter em restrição calórica, né? Então, o que o jejum faz? Você cria, existem vários tipos de jejum. Inclusive, eu postei eu marquei um vídeo de uma... Aquela travadinha básica. Deu uma travadinha e voltou. Paulo, você marcou? escutou? Deu uma travadinha, né? Sim, agora voltou.
Eu até coloquei isso no meu Instagram, no meu feed ali, falando até de uma meta-análise recente, né, que é um estudo que trata diversas situações quanto ao jejum. Quando a gente fala de jejum e emagrecimento, então o jejum existem várias formas de fazer esse jejum intermitente, mas o mais clássico do jejum intermitente é o restrict, né, que você pega ali, fica um tempo sem se alimentar, e aí você cria uma janela de alimentação. Faz de 12 horas, ou você faz ali, por exemplo, 16 horas em jejum, 8 horas se alimentando e por aí vai, né? Mas o que a literatura traz sobre o jejum intermitente e emagrecimento? Nada mais é do que uma ferramenta de você se manter em restrição calórica. Então, os estudos que fazem um comparativo entre uma restrição calórica contínua, o que é uma restrição calórica contínua? Eu vou todo dia comer X calorias que me deixem em restrição calórica dentro daquela janela usual de horas que eu tenho durante o dia, comparado com um jejum, por exemplo, de 16 horas de jejum e 8 horas me alimentando. O que a literatura traz é que os resultados, Paulo, são idênticos. O jejum não é superior aos manejos de restrição calórica contínua. Então, aqui a gente tem que considerar o seguinte: se você se dá bem com o jejum, maravilha, faça o jejum numa perspectiva de emagrecimento. Perfeito, é uma forma que você encontrou de se manter em restrição calórica. Todavia, se você não se adapta, mas você quer seguir um manejo de emagrecimento dentro de uma restrição calórica contínua, perfeito, você vai ter resultados da mesma forma. Agora, quando nós olhamos para a composição corporal, quando nós estamos falando ali, entenda quando eu digo composição corporal, é a gente criar aquele ajuste entre reduzir gordura, sustentar massa muscular, ou melhor ainda, ganhar massa muscular. Posso dizer para vocês que o jejum, quando nós olhamos ali a literatura, não é um cenário dos melhores possíveis. Nós temos trabalhos, por exemplo, que mostram que o jejum 16/8 reduziu o hormônio anabólico que é a testosterona. Nós temos trabalhos que mostram que o jejum intermitente aumentou o nosso hormônio da vigília, que é o cortisol. E dentro disso, isso pode trazer alguns fatores complicadores numa sinalização melhor para esse ganho de massa muscular. Então, veja, se nós estamos falando de um emagrecimento, simplesmente reduzir gordura, associar ao treino, vir baixando o peso, maravilha, o jejum pode ser interessante desde que você se mantenha em restrição calórica. Agora, se eu estou falando de otimizar a composição corporal, quando eu falo otimizar a composição corporal, ter bons resultados significativos na massa muscular, ligados à redução, como a melhor estratégia para a composição corporal. Então, mito falar que jejum é superior sobre as outras estratégias de emagrecimento. E, Paulo, quando a gente fala de cetogênica, eu tenho de composição corporal, eu tenho uma visão muito delicada em relação à dieta cetogênica, porque apesar de a cetogênese ser um mecanismo de sobrevivência do nosso organismo, e é importante a gente entender isso, cetogênese é nada mais do que um mecanismo de sobrevivência. E quando a gente olha para os trabalhos associados à massa muscular, esse estado de depleção de glicogênio muscular, então vamos relembrar o que nós falamos ontem na live. O que é o glicogênio muscular? É a forma com que nós estocamos os carboidratos no músculo esquelético. Esse glicogênio muscular, ele fica comprometido na dieta cetogênica. Nós vamos ter, obviamente, uma depressão significativa desse glicogênio muscular, ou seja, uma queda desse glicogênio muscular significativa. E esse glicogênio, ele é um grande sinalizante dos processos anabólicos. Então, esse é um ponto importante, que às vezes a gente fica muito focado em proteína, para o anabolismo, e de fato isso é importante, mas o carboidrato, ele tem um papel importante não só no fornecimento de energia para situações anabólicas, como também de sinalização em meio à resposta anabólica, né? Nós sinalizamos proteínas que potencializam a síntese proteica quando nós temos uma concentração de glicogênio no músculo satisfatória. Então, eu não vejo como um manejo interessante. Outro ponto,
A gente pode discutir isso por meio, até discutir alguns estudos específicos. Sim. Mas quando nós pensamos na dieta cetogênica e comparamos com outros modelos de dietas que têm a mesma concentração de proteína, as respostas de emagrecimento são basicamente as mesmas. Então, se eu tenho um ambiente de restrição calórica com a mesma quantidade de proteína, só que um eu faço cetose e o outro não, o processo de emagrecimento, de perda de gordura, é idêntico. Então, o que a gente precisa entender é qual é a vantagem de seguir uma dieta cetogênica para a composição corporal. Sendo que quando eu preciso construir músculos, eu preciso estar tolerante ao esforço. Eu preciso realmente me submeter a treinos que, por sua vez, gere ali o microtrauma adaptativo na musculatura, para aquela musculatura responder de forma anabólica. E acaba tendo uma queda na minha performance, na minha tolerância ao esforço. Então, sinceramente, eu não vejo como a melhor estratégia. Eu vejo que nós podemos sim ter um bom consumo de carboidratos, um bom consumo de proteína, um bom consumo de lipídios, mesmo sem estar em cetose ou mesmo fazer um jejum e ter excelentes resultados na composição corporal. Eu diria de passagem, resultados superiores na composição corporal, porque além de você sinalizar melhor o anabolismo, você ainda tem uma situação no qual você consegue se comprometer com o treinamento de forma muito mais intensa e significativa. Eu acho que quando você fala de ruído, é o que o pessoal também percebe do que é uma dieta cetogênica, né? Porque eles acham que é comer ovo com bacon, e na verdade é comer frango cozido com abacate, com legumes, com verdura, ou seja, não é uma questão de aumentar a gordura, mas é na proporção você também comer... rinite de manhã. Mas é na proporção você ter escolha de alimentos que são alimentos que tenham baixa quantidade de carboidrato e não necessariamente uma alta quantidade de gordura. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque todo mundo pensa assim, dieta cetogênica, ovo, bacon, carne, linguiça, né? Ninguém pensa frango grelhado, abacate, alface, legumes, verduras, né? Coisas assim. O pessoal pensa sempre do lado do junk food. E eu acho que tem se a gente pensar na cetogênica clássica, você vai consumir no máximo ali 5% de carboidratos, né, de fato de 20 a 50 gramas de carboidratos, então uma restrição severa de carboidratos que faz você entrar em cetose. E em relação às proteínas, as dietas também não podem ser extremamente ricas em proteínas, isso é um ponto importante. Porque se você aumenta muito o teor proteico numa dieta cetogênica, você não entra em cetose, né? Então você acaba não entrando no processo que você está buscando. Então existe um teto. Então a gente fala que até 2,3 gramas de proteína, mais ou menos, numa dieta cetogênica, 20 gramas de carboidratos e o restante em lipídios. Então você complementa o teu aporte energético em lipídios. E o que acontece, Paulo, no final das contas? A dieta cetogênica é o fato de você consumir uma grande quantidade de lipídios. Esses lipídios, quando eles ganham o trato gastrointestinal, eles vão sinalizar por meio de alguns hormônios, de algumas incretinas, que é o que a gente chama, lá para o cérebro, gerando mais saciedade. O que, no final das contas, faz com que você fique em restrição calórica. Então, atenção! Dieta cetogênica não é comer gordura à torta e direita que eu vou emagrecer. É porque a gordura faz com que você tenha uma maior saciedade, o que possivelmente te garante se manter em restrição calórica. Mas nem sempre isso é verdade. Nós temos aí pacientes que podem ser submetidos à dieta cetogênica, e lembrando que a densidade energética da gordura ela é o dobro e mais um pouco do carboidrato, enquanto 1 grama de lipídio são 9 calorias, 1 grama de carboidrato são 4 calorias, então a gente tem uma densidade calórica muito maior. Então, mais facilmente, você também pode fazer um superávit calórico se você errar nessa quantidade de gordura na sua dieta, né? E aí é outro ponto. Muitas vezes o cara acha que está em cetose, mas ele não fez um porte adequado de carboidratos. De fato, ele não entra em cetose, e aí ele compromete toda a estratégia, sem falar dos aspectos clínicos em relação à dieta cetogênica. Veja,
tem pacientes, tem indivíduos que se adaptam muito bem à dieta cetogênica. Perfeito. Mas temos que lembrar, é um mecanismo de sobrevivência, e quando nós estamos falando de anabolismo, não é a melhor estratégia quando nós falamos de anabolismo, tá? Isso é um ponto extremamente importante da gente salientar. Eu acho que alguns profissionais, eles também eles pegaram uma onda do Volek, que é um pesquisador que gosta muito de cetogênese, e ele pesquisou muito, ele fez estudos muito favoráveis em relação à cetogênese, inclusive aquele de 2015, que o Jim Kondrup falou, olha, veja bem, né, você está comparando laranja com banana e cebola frita, né? Perfeito, você falou, deu um exemplo fantástico. E quando você fala dessa pesquisa, e aqui, pessoal, o Paulo cita aqui 2 pesquisadores, né, que são extremamente bem conceituados, e esse de Kondrup mostrou, olha, o seu trabalho tem pontos aqui que não condizem com a realidade. Então, basicamente, isso que ele fez, ele foi quebrando ponto a ponto quando falou de dieta cetogênica e performance. E aí, Paulo, deixa só um adendo aqui. Por favor. Existe um pesquisador hoje na ciência chamado Kevin Hall. Tá? Kevin Hall, desde 2016, eu já apresentei em diversas ali palestras, enfim, aulas, trabalhos do Kevin Hall. O Kevin Hall, particularmente, é um sujeito que eu tenho uma grande admiração pela forma com que ele conduz o trabalho. Ele é muito sério, um cara que faz uns estudos muito robustos para tirar o máximo possível de viés. E ele fez trabalhos comparando dietas cetogênicas com dietas de restrição normal, com a adequação no teor proteico da dieta. Você vai fazer cetogênico, mas você vai consumir a mesma quantidade de proteína que um indivíduo que não vai fazer cetogênico e vai também consumir essa quantidade de proteína. E o que é mais legal no trabalho dele é que é o seguinte, ele mostrou que mesmo você estando em cetose, quando as dietas têm o mesmo teor proteico, a queima de gordura, vou colocar assim, né, essa oxidação da gordura, não é diferente de quando você está numa restrição calórica. Então, o grande detalhe está no teor proteico da dieta. Esse é o grande detalhe, que realmente nós podemos dizer que a proteína, ela tem sim um potencial de modificar o nosso gasto energético, mesmo que de forma discreta. Então, claro, vamos lá, pessoal, vou me alongar, Paulo, mas puxa minha orelha se eu estiver aqui me aprofundando. Se você pegar uma dieta dentro das recomendações clássicas que a gente tem, que é 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso, e comparar com uma dieta com 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso, mesmo que as duas tenham a mesma ingestão calórica, nós vamos ter resultados diferentes na massa muscular e na gordura corporal. Então é óbvio que se você pega uma dieta e compara, você fala, não, essa dieta é melhor do que essa dieta, porque eu tive resultados melhores na composição corporal. Mas você tem um nutriente, que é a proteína, que modifica o teu gasto energético, que mitiga os processos de perda de massa muscular, que sinaliza o anabolismo numa concentração diferente dessa dieta que está dentro das recomendações. Então os resultados vão ser diferentes. Então, quando você começa a ser um pouco mais criterioso na leitura dos estudos e começa a ver estudos que realmente comparam planos nutricionais que têm o mesmo teor proteico para o mesmo valor calórico, a gente vai perceber que carboidrato e lipídio não vai fazer muita diferença em relação ao emagrecimento. Mas quando nós estamos falando de anabolismo, esse carboidrato vai fazer a diferença. Por isso que eu sempre falo, quer anabolizar, não negligencie os carboidratos da dieta. Quer ter bons músculos densos, responder a um treinamento, não negligencie os carboidratos da dieta. E também quando for fazer uma restrição calórica, não deixar essa restrição calórica muito acentuada, né? Porque também, senão acaba funcionando do mesmo jeito, né? Exatamente. Se você vai fazer... Por isso que a gente tem um cuidado, muitas vezes, de determinar o gasto energético basal do indivíduo, para entender o gasto energético que ele já sai de casa, ou seja, o gasto que ele tem para ficar sentado no sofá o dia inteiro, entender o volume de treinamento que esse sujeito tem, para a gente criar um déficit calórico que faça com que ele paulatinamente venha perdendo gordura,
sem alterar de forma significativa, por exemplo, o eixo endócrino dele. Porque o que a gente tem que entender é que, invariavelmente, se eu entro em restrição calórica, o meu objetivo é utilizar substratos energéticos endógenos, ou seja, do meu corpo, para a manutenção da vida. É isso que a gente pensa, né? Então, se eu tenho muita gordura aqui na cintura, quero usar essa gordura para me manter vivo. Então, tira um pouquinho de energia que eu estou comendo. Agora, se você tira demais, seria fantástico, né? Tirar demais e só aquela gordura ir embora, né? Só que isso não acontece. Então, a gente tem mecanismos também no qual, além desse tecido adiposo, nós vamos ter ali o tecido muscular padecendo também nesse processo. Por isso que nós temos ali um range, uma faixa de restrição calórica que a gente busca com o paciente para que a gente mitigue esses processos de perda de massa muscular que pode estar inerente à restrição calórica. Todavia, é importante salientar que é possível ganhar massa muscular com o indivíduo em restrição de energia. Depende do indivíduo, se é um indivíduo extremamente adaptado aos treinos ou não, se é um indivíduo já experiente com treino de força ou não, mas é possível fazendo manejos proteicos e não fazendo restrições calóricas tão severas. O que eu costumo falar para o pessoal em relação ao emagrecimento, porque tem graus de emagrecimento, né? E aí eu costumo falar o seguinte, olha, emagrecer uma pessoa que é obesa é você usar um pincel para pintar uma parede. Emagrecer uma pessoa que está em sobrepeso é você usar um pincel para pintar um móvel. Emagrecer uma pessoa eutrófica é você usar o pincel para pintar um quadro. E emagrecer uma pessoa que é do esporte, ou seja, uma pessoa que treina na intensidade, o nível de erro é tão pouco permitido que é como se você estivesse pintando um bibelô, pintando um bonequinho do coisa. Perfeito. Adorei essa analogia. Perfeito. Tanto é, Paulo, que essa analogia é tão bem-vinda, assim, esse cenário que você pintou, que quando a gente hoje pensa em calcular uma dieta para um sujeito que já tem um percentual de gordura adequado, esses cálculos de olhar simplesmente para o valor calórico, vou tirar X calorias da dieta e pronto, vou tirar 500 calorias e pronto. Isso não se aplica. O ideal é você calcular a restrição de acordo com o percentual de perda que você quer sobre o peso total dele. Então, o que a gente está entendendo? Que quanto menor o percentual de gordura do sujeito, menor vai ser a restrição na qual nós podemos fazer. Porque, caso contrário, se eu faço uma mesma restrição do indivíduo que tem um percentual de gordura maior, eu acabo comprometendo o tecido muscular. Então, nós temos aí um cenário que é olhar para o peso total desse indivíduo, olhar para o peso magro desse indivíduo e calcular um percentual de perda a partir dessa relação. Não é tão simples assim, chegar e tirar 500 calorias. Eu posso acabar dando um tiro no pé. A gente tem trabalhos que mostram isso, restrições mais severas, restrições calculadas, mostrando um impacto negativo na massa muscular. Então, isso é um ponto bem importante. Gostei dessa analogia. O indivíduo ali eutrófico, percentual de gordura baixa, é uma pintura, né, de detalhe, né? Com detalhes. É isso aí. Não, mas melhor do que usar jaca de pantufa não existe. Essa é a melhor frase. A frase Você sabe que teve gente que me mandou mensagem ontem e falou assim, pô, não vamos fazer da jaca com uma pantufa. Teve uma aluna sua que postou ali na nossa live, e não vamos fazer da jaca uma pantufa, colocou alguma coisa assim. Então, não, sensacional. Frase do ano. Carvalho, Marcelo, 2023. Bota ali, faz ali uma camiseta sua, não vamos fazer da jaca uma pantufa. Não, essa daí merece uma camiseta, eu vou mandar pros meninos essa. Aliás, eu mandei ontem já, falou, eu preciso de uma camiseta assim, uma camiseta e uma caneca, são duas coisas que eu preciso. Caneca é boa. Aí olha só, nessa linha, o Lucas Akitaya, lá do Japão, que está assistindo a gente, ele perguntou qual o processo mais rápido para melhorar a sensibilidade à insulina. Já que a gente está falando de dieta cetogênica, já que a gente está falando de jejum intermitente, que são formas que a gente costuma baixar a insulina, né, mano? Beleza, boa pergunta. Paulo, acho que o primeiro ponto aqui, tá, é sensibilidade à insulina. O exercício físico, cara, você sabe disso, ele é tão mágico. Eu falo que se a gente pudesse ter uma pílula que contemplasse tudo que o exercício faz,
a gente teria ali a cura para diversas patologias, enfim, e o próprio emagrecimento. Um ponto importante, se eu estou aqui em repouso e consumo um carboidrato, obviamente quando essa glicose desse carboidrato, né, chega ali no sangue, a minha insulina sobe, se liga no receptor ali da célula, transloca um captador dessa glicose, essa glicose entra na minha célula. Perfeito. Quando a gente fala de sensibilidade à insulina e entra num quadro patológico que é a resistência à insulina, o que está acontecendo? Eu vou comer esse carboidrato. Essa insulina vai sinalizar para captar a glicose. Só que essa minha insulina acaba tendo que ser secretada de forma muito mais elevada do que o usual para essa célula se abrir e essa glicose entrar. Então, quando a gente fala de resistência à insulina, é que a ação da insulina na célula não é tão significativa. Então, a gente quer melhorar a sensibilidade. Olha que interessante, o exercício físico, a contração muscular, faz com que essa célula se abra, esse translocador, esse captador de glicose suba para a superfície da célula e capte essa glicose sem precisar da insulina. Exercício físico capta a glicose sem necessidade da insulina. É por isso que a gente fala que a insulina no exercício ela não se altera. A captação de glicose ocorre independentemente da presença da insulina. Então, o primeiro ponto, eu quero melhorar a sensibilidade à insulina, contraia o seu músculo. É a contração muscular que faz isso. Vá treinar. Vá treinar. E aí, os treinos no qual você pode recrutar o máximo possível de músculos, né? A gente fala, claro, o treino aeróbio é importante nesse cenário, a gente tem trabalhos mostrando, claro, os treinos de full body, né, que você vai trabalhar membros inferiores, membros superiores, você sempre tem uma semana que você contempla todos os músculos, maravilha, cara, você está estimulando a captação da glicose independentemente da insulina. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de dieta, olha que legal, tem trabalhos que comparam o seguinte, olha, eu vou consumir X calorias na dieta, com X carboidratos da dieta e X de lipídio. E pega assim, um grupo que é resistente à insulina, bota para um lado, e um grupo que é sensível à insulina e bota para o outro. E aí eles viram o seguinte, quem tem resistência à insulina, os indivíduos se beneficiaram no emagrecimento quando consumiam menos carboidratos do que os indivíduos que consumiam mais carboidratos. Agora, os indivíduos que eram sensíveis à insulina emagreceram mais quando tinham uma dieta rica em carboidratos. Então, pessoal, o que determina a escolha do padrão dietético é o nível de tolerância à sua glicose. É o nível de tolerância aos carboidratos que determina isso, que parte da premissa da sensibilidade à insulina. Aí vão perguntar assim, e como que eu sei que eu sou sensível? Bem simples. Esse estudo traz isso. Na verdade, são 3 estudos bem clássicos que mostram isso. Um exame chamado de insulina de jejum. E aí você fala assim, qual é o ponto de corte que esses caras identificaram nesses estudos? Uma insulina de 10 para baixo foi entendida como um indivíduo que ele é sensível à insulina. A gente não precisa ir lá numa insulina de 6 para baixo, não, de 10 para baixo. Uma insulina de 10 para baixo, eu já sou sensível à insulina, ou seja, o que isso significa? Que quando a glicose bate lá na célula, um pouquinho de insulina, essa glicose entra dentro da célula. E agora, se eu sou um indivíduo que tem uma insulina de jejum passando de 10, eu sou já um indivíduo que não sou tão sensível a essa insulina. Então, talvez eu não seja tão merecedor de grandes quantidades ou de quantidades mais satisfatórias ali de carboidratos. Então, essa pergunta parte da premissa seguinte, qual que é a tua insulina de jejum? Se tua insulina de jejum está abaixo de 10, amigão, você tolera muito bem a glicose. Agora, é óbvio, se você faz um superávit calórico e vem se entupindo de energia na forma de carboidratos, você não vai ter um processo de emagrecimento e provavelmente você pode, então, com isso, se manter em um ambiente de superávit calórico, daqui a um tempo desenvolver uma possível resistência à insulina, se isso vier ali acometido de ganho de peso, por aí vai. Tem uma pergunta aqui do Lucas Cruzinski, que é da minha época, né? Ele pergunta se levedura de cerveja é uma boa fonte de proteína para bater meta diária de proteica. Olha, eu vou dizer que
levedura de cerveja, eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu fui para uma academia, eu não vou nem, uma hora eu conto as minhas histórias aqui para trás, que eu já estou bem rodado, São Paulo, mas eu treinei na academia que só tinha a anilha, era empoeirada, sujeira para tudo quanto é lado, aquelas academias a gente fala de ogro ali. Sim, a gente saiu enferrujado da academia. Isso aí, exatamente. Você tinha que ir com 2 camisetas, porque uma camiseta você pegava... se você se cortasse na academia, você pegava tétano. Né? E bicicleta ergométrica era aquela que você tinha que mexia as mãozinhas. Assim. Era uma da Caloi, que fazia assim. Você fazia isso aí, eu lembro. Essa aí. Eu tenho essa bicicleta até hoje, cara. Você acredita? Tá. E só tinha uma na academia, né? Para você ter ideia, o cara às vezes para agachar, o cara tinha que o cavalete era aqui, o espelho estava do lado, o cara tirava o cavalete, tirava, ia pro espelho, agachava, tirava, voltava, ia pro cavalete. Mas enfim, e tinha um ritual nessa academia que era sair depois do treino para encostar na padaria e tomar caracu com ovo, né, e levedura de cerveja. Isso era clássico. Caracu com ovo e levedura de cerveja. Não sei se o pessoal vai... com certeza o pessoal não faz isso, mas na minha época, lá atrás, a gente fazia... Enfim, só para a gente aqui... contextualizar historicamente o que saiu o treino, né? Mas o fato que levedura de cerveja não é uma forma de você ajustar o teu teor proteico. Na verdade, se a gente pensar na levedura de cerveja, nós estamos falando ali de algo rico, a princípio, em vitaminas do complexo B. Nós teríamos ali, contemplando naquela levedura, as vitaminas do complexo B, né? Enfim, mas eu ainda fico pensando na ciência do caracu com ovo, levedura de cerveja, né? Vitaminas do complexo B, a gente tem ali a proteína do ovo, a gente tem um doador de grupamento metil, que é ali a colina, né, na gema do ovo. Aí a gente tem a energia da cerveja. Não, que o Burini já fez pesquisa falando de cerveja pós-treino, né? Então, né, vai saber, né? Vai saber se não tem uma ciência aí que a gente nunca parou para pesquisar, né? Então. Que os cabras eram grossos naquela época também, né? Meu amigo, era agachando de chinela havaiana, não sei, entendeu? Como é que o cara não... A chinela havaiana presa com prego na ponta, porque já tinha... Um prego embaixo, Entendeu? Mas enfim... Que saudosismo, que ótimo dia pra gente. Enfim, o dono da academia, pra você ter ideia, era seu Michel Costea, falecido seu Michel Costea. Ele era um refugiado da Segunda Guerra, e ele tocava academia com o filho dele, e tinha uma passagem, só um parênteses aqui, tinha uma passagem muito interessante. O nome da academia chamava Academia Fênix, que tinha aquela águia, Fênix, né? E olha para você ver como que eram as coisas no passado, Paulo. Quando você atingia 40 centímetros de braço, você ganhava uma camiseta do seu Michel Costea, da Academia Fênix. E sabe como é que era a camiseta? Era uma camiseta com gola canoa e a manga cortada. E atrás você tinha o desenho da Fênix. Então, era assim, você colocar aquela camiseta da Fênix, da academia, dada pelo seu Michel Costea, era assim, olha, esse cara passou dos 40 de braço. Então, e olha lá, hoje em dia 40 de braço, né, se a gente parar para ver aí, né, 40 de braço, o pessoal nem fala tanto mais, mas na época 40 centímetros de braço era uma coisa... de respeito, né? Então... Como eu comecei a treinar, eu queria ter 37, meu. Você tem uma noção? Eu falei assim, não, quando eu tiver 37 de braço, eu paro de treinar. Olha a cabeça do moleque. Mas também era molequinho, né? Imagina, então, você pensa, 40, eram 40... É o ápice. Era o ápice. Quando o seu Michel olhava que você estava treinando bem, que ele chamava ali para medir o seu braço, aquilo ali era algo... É um acontecimento, é um Oscar. Emocionado, esperando para ganhar a camiseta. Enfim. Quer ler uma das suas perguntas aí? Eu tenho umas aqui interessantes. Deixa eu abrir. Tua vez. Deixa eu pegar uma aqui.
Olha só, uma colega pergunta aqui assim: o que posso fazer para perder gordura abdominal? Sinto que é uma gordura mais firme. Tá. Tem um ponto importante aqui que eu gosto de salientar, que bom, a pessoa já está sabendo que ela precisa fazer uma restrição calórica. E quando a gente olha para a caracterização do tecido adiposo, a gente olha tecido adiposo subcutâneo, tecido adiposo na região visceral, né? Que diz respeito àquela circunferência abdominal lá no meio das vísceras, né? Na região abdominal, e a subcutânea. Claro que essa gordura, a gente tem também tipos: gordura branca, gordura marrom e gordura bege, tá? Mas vamos olhar essencialmente para essa gordura branca, que é uma gordura com muita densidade de energia e pouca densidade mitocondrial, né? Mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia, porque nós vamos ter células do tecido adiposo, como o tecido adiposo marrom, que ele tem mitocôndrias que fazem a geração de energia no próprio tecido adiposo. O que, infelizmente, a gente tem muito pouco disso. Seria ótimo se a gente tivesse uma quantidade muito grande desse tecido adiposo. Mas o que acontece? Tem um trabalho interessante, e isso diz respeito à dieta que a gente vai comentar, que nós temos caracterizações distintas desse tecido subcutâneo, tecido na região abdominal, o visceral. Primeiro ponto, a forma de drenagem. Às vezes é o seguinte: o tecido adiposo subcutâneo é drenado pela veia cava inferior. O tecido adiposo na região visceral é drenado pelo sistema pórteo. Então, são drenagens diferentes. Segundo, em relação à sensibilidade adrenérgica, ou seja, os hormônios responsáveis, né, adrenalina e noradrenalina, que são aqui responsáveis pelo aumento do batimento cardíaco, são responsáveis pela lipólise, pela quebra de gordura. O tecido adiposo na região visceral, ele é mais sensível à resposta adrenérgica do que o tecido adiposo subcutâneo. Então, qual o raciocínio? Então, quando eu começo a dar estímulos adrenérgicos, começa a correr, quando começa a me exercitar, quando eu não estou fazendo lá um exercício na academia, meu batimento cardíaco sobe, a minha adrenalina está subindo, então eu tenho um estímulo adrenérgico. O que eu perco primeiro? Qual é o tecido na restrição que rapidamente responde? Realmente é o da região visceral. A gente começa a ver a redução da circunferência sem necessariamente ver uma redução tão significativa no tecido adiposo subcutâneo. E aí, vem um detalhe que eu achei legal nesse trabalho, Paulo, que ele fala o seguinte: o tecido adiposo na região visceral, ele é mais ávido por ácidos graxos. E o tecido adiposo, o tecido adiposo na região visceral, ele é mais ávido por carboidratos. E o tecido adiposo na região subcutânea, ele é mais ávido por ácidos graxos, por gordura. Quando essa informação vem nesse estudo, a forma de drenagem e a sensibilidade adrenérgica, o que a gente entende? Se eu tenho muito tecido adiposo visceral, eu sou um indivíduo que provavelmente eu já tenho uma baixa tolerância à glicose. E se você continuar consumindo muito carboidratos em excesso, esse tecido ele é mais ávido. Você favorece, então, a síntese lipídica a partir pelo consumo excessivo de carboidratos. Mas o tecido adiposo subcutâneo, ele gosta mais de ácidos graxos. Então, nessa perspectiva, o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu quero atingir mais tecido adiposo subcutâneo, e atenção, sem aqui preciosismo, o pessoal fala assim, isso não existe. Eu quero dizer o seguinte: você precisa fazer restrição calórica. Você vai perder gordura visceral, você vai perder gordura subcutânea. Nós estamos discutindo um ponto que provavelmente a maioria das pessoas fala assim, caramba, eu reduzi a minha gordura visceral, mas eu tenho aquela gordurinha chata. Onde eu quero chegar? Que dentro de uma dieta de restrição energética, contemple a menor quantidade de lipídios possível na dieta. Então, por isso que eu não concordo para indivíduos que querem trabalhar com redução da gordura subcutânea com dietas hiperlipídicas, mesmo em restrição calórica. Eu posso dar em restrição calórica uma dieta hiperlipídica. É preferível você, na restrição calórica, fazer uma dieta hipolipídica. E é o que se você observar, a grande maioria dos atletas que trabalham com composição corporal,
se submetem a dietas hipolipídicas quando nós estamos falando de redução de dobras cutâneas. Então, cuidado com isso, porque às vezes a pessoa faz uma restrição, ela está emagrecendo, mas ela deixa de ter uma resposta interessante na massa muscular, por quê? Ela tirou carboidrato e aumentou o lipídio. E, além disso, esse lipídio acaba padecendo no tecido adiposo subcutâneo, no sentido de não dar aquela eficiência maior na redução dessa região subcutânea. Então, a sugestão em cima do que a colega colocou, essa dificuldade de gordura abdominal, é isso. É dentro da restrição calórica, favorecer uma dieta hipolipídica. Para você ter ideia, os trabalhos que mostram, por exemplo, hoje a gente consegue ter trabalhos, apesar do viés, com bodybuilders, por exemplo, os indivíduos que estão ali focados na composição corporal. Dietas com 0,5 gramas de lipídio por quilograma de peso magro. Tá? E aí sim, você na restrição, você acaba tendo uma resposta interessante. Então, atenção a esse ajuste fino. Restrição calórica vai perder o contexto todo. Se eu tenho um ponto importante dentro de toda a minha estratégia, pensando em gordura subcutânea, atenção às dietas hipolipídicas, cuidado com o excesso de lipídios. Se você me permitir, eu vou adicionar uma coisa também. Tem outro problema. Por favor. Né? Que aí é a quantidade de receptor de TSH e de cortisol na gordura abdominal, tanto visceral quanto subcutânea. E a gente tem muito receptor para TSH na gordura subcutânea e tem muito receptor para cortisol na gordura visceral. E quando a gente vai calcular, principalmente nesse grupo, que é o grupo que tem um percentual de gordura já baixo, né? Porque se a gente falar que o sujeito é eutrófico, né, Marcelo, a gente já está trabalhando estética, já não é mais emagrecimento. Né? É outro nível de perda de gordura. Né? Se a gente entra com uma restrição calórica muito grande, duas coisas acontecem. Primeira coisa, a gente aumenta o tônus adrenal, que você já comentou no começo da live, ou seja, você vai produzir mais cortisol. Segunda coisa, você diminui a função tiroidiana periférica. E aí o que acontece? É aquilo que o pessoal fala, eu perdi gordura, mas parece que concentrou no abdômen. Sim. A gordura, ela parece que ela muda de lugar, não que ela saia de um lugar e vá para outro, mas que ela diminua a concentração em determinados lugares, só que essa disfunção que se cria pelo excesso da restrição faz com que a gente aumente essa gordura num sentido de defesa, ou seja, de proteção, justamente na região abdominal. Então, por isso que eu chamo muita atenção. Meu paciente, ele quer errar para mais, né? Então, ele quer fazer mais. Se a nossa equipe de nutrição elaborou, no caso, quem fica comigo é a Vanessinha, então se a Vanessa elabora lá uma dieta de 2.000 calorias, o cara quer fazer 1.500, né? E às vezes tem paciente que manda mensagem, qual o mínimo de caloria que eu posso consumir? Eu falo, querido, segue a dieta da Vanessa, por favor, já está calculado para você, isso é o mínimo que você pode fazer. Mas eu vou perder peso mais rápido, só que você vai perder gordura mais devagar. Porque você precisa de energia, principalmente para controlar o que é essa função hormonal que a gente tem, que é dependente de caloria, né, mano? Esse ponto de vista, Paulo, é essencial. Assim, as pessoas... A gente fala muito da lei da termodinâmica, mas ela não é cumulativa. A gente tem que tomar cuidado quando se fala em composição corporal, de quanto mais tirar, melhor. Então, quanto mais você tira, mais você tem biofeedback no eixo endócrino. Então, como você falou, automaticamente nós vamos ter um aumento do cortisol, né? Sempre dietas de restrição calórica modificam o comportamento do cortisol independentemente da perda de peso. A gente tem, inclusive, trabalhos exatamente com esse tema da forma como que eu falei. Você tem, em média, aumentos de 25% do cortisol em meio à restrição calórica. Então, esse cortisol, né, e se você acentua essa restrição calórica, isso vai proporcionar resultados no teu músculo esquelético. Então, o cortisol, ele vai ter uma ação na neurotransmissão, o cortisol vai ter uma ação no comportamento intestinal, vai ter uma ação no comportamento do tecido adiposo e vai ter um comportamento no músculo esquelético. Então, esse cortisol, ele vai, por exemplo, a gente sabe que o cortisol é um hormônio glicorregulador. Por que a gente aumenta? Por que esse cortisol aumenta na restrição calórica? Glicorregulação. Ele utiliza, então, de manejo de mecanismos fisiológicos
para a manutenção da glicemia. Então, a principal função do cortisol é ser glicorregulador, é a manutenção da glicose. Como que ele vai fazer isso? Ele vai usar tecido adiposo, mas ele vai usar também músculo esquelético, a depender da intensidade dessa restrição. Eu vou fazer gliconeogênese, eu vou produzir glicose a partir de aminoácidos quando eu tenho um acentuamento desse cortisol. Então, atenção com restrições calóricas severas. E aí, quando a gente fala de cortisol aumentado e tecido adiposo, só para as pessoas entenderem, existe uma patologia chamada síndrome de Cushing, que é um hipercorticosolismo patológico. O cara secreta tanto cortisol que ele acaba tendo uma característica clínica muito interessante, que ele é um indivíduo que ele tem um face lunar, muita gordura no rosto, né, o rosto arredondado, uma grande circunferência abdominal, pouca gordura em membros superiores e inferiores e pouca massa muscular em membros superiores e inferiores. Então, para trazer essa analogia que você colocou, essa situação modifica, então, o comportamento periférico, você até tem lipólise periférica, perda de massa muscular periférica, quando eu falo periférica, membros superiores e inferiores, mas você tem uma sinalização lipogênica central aumentada. Central e visceral, né? Gordura visceral. É dentro dessa perspectiva que a gente está fazendo essa analogia. Então, restringir demais vai te dar uma percepção, muitas vezes, de músculos não tão densos, músculos, né, flat, né, assim, murchos, porque não tem o glicogênio, uma possível perda periférica, claro que aqui a gente entra no mérito de treinamento, enfim, não é o caso e tal, mas a gordura visceral acaba tendo uma sinalização mais lipogênica. E aí tem um adendo. Esse cortisol, ele vai modificar a sua neurotransmissão no que diz respeito à saciedade. E vai disparar mecanismos que a gente chama de orexígenos, mecanismos de busca pelo alimento, que vão fazer com que você tente voltar ao seu estado usual. Então, ou seja, pode gerar mecanismos de compulsão e você buscar o alimento. Paralelo a isso, a redução do tecido adiposo subcutâneo que vai estar ocorrendo vai diminuir a leptina. A leptina é um hormônio, é uma adipocina, né, um hormônio secretado pelo tecido adiposo que se comunica com os centros hipotalâmicos, que faz com que nós nos percebamos o quão saciados estamos. Quando a gente começa a perder essa gordura, a gente começa a diminuir essa leptina. Então nós vamos perder a nossa capacidade de saciedade. Então veja como é um problema. Quando você faz uma restrição calórica muito severa, você compromete a massa muscular, você tem uma sinalização no tecido adiposo visceral que pode ser maior, um comprometimento periférico e uma modificação do comportamento alimentar que pode fazer com que você venha a colocar a sua dieta, perder, porque você está fazendo uma restrição muito grande, para voltar ao seu set point, né? Ou seja, ao seu ponto inicial de composição corporal. Então, por isso que os cálculos dietéticos são extremamente importantes para se evitar ali esses mecanismos compensadores, esses mecanismos de rebote, e nem sempre essas situações de extrema agressão de sobrevivência vão gerar resultados satisfatórios. Eu não sei se alguém já assistiu aquele Largados e Pelados, passado eu assisti aquele Largados e Pelados, eu falo assim, né, ali os caras passavam privação de energia de forma absurda, né, que se perdia muito ali, era a massa muscular, os membros periféricos ali bem depletados e nenhuma visualização significativa da gordura da região abdominal em relação à musculatura, justamente por conta desses mecanismos fisiológicos aqui que nós discutimos. É mecanismo de proteção, né? É o que eu costumo falar para as pessoas quando a gente entra nessa área, mas aí é dando mais aula para médico, nutricionista, né? Quando entra nessa parte de, mas resistência periférica à insulina, né, é ruim. Na verdade, é um mecanismo de defesa, né? É quando o seu organismo ele percebe que não tem energia disponível para ser alavancada e existe um gasto. Né? Tanto que a gente tem um aumento fisiológico da resistência periférica à insulina ao longo da noite,
né? Chega num pico lá meia-noite, 1 da manhã, e depois ela cai de volta para a gente voltar a ter a sensibilidade à insulina pela manhã, né? Ou começar a aumentar ela pela manhã, né? Como se fosse uma curva em U. Um trabalho que eu gosto muito é de uma moça chamada Linda Morgan, que é de 2011, que ela mostra isso oferecendo uma dieta que tinha 1.500 kJ, 1.500 kJ e 6.000 kJ à noite. E aí ela pegava e invertia isso, fazia 6.000 de manhã, 1.500, 1.500. E ela mostrava um modo de perturbação da insulina numa dieta de mesma caloria, só que numa distribuição de calorias diferente ao longo do dia, né? Perfeito. Isso modifica, né? À noite a gente tem essa modificação da sensibilidade à insulina, então você pode ter um quadro hiperglicêmico justamente à noite por não estar tão eficiente em captar essa glicose. Agora, é interessante, você vê que tudo, Paulo, é contextualização, né? Você já ouviu falar da dieta carb back, o pessoal chamou o nome de carb backloading. Carb backloading. Fazia uma cetogênese ao longo do dia, à noite, na refeição de carbo, consumia o que queria de carboidrato. Fazia uma grande ingestão de carboidratos, o objetivo era modificar o comportamento da leptina, a gente fala modificar a acrófase, o ponto máximo da leptina ao longo do dia. E o que eles viram nesses indivíduos é que o processo de perda de gordura foi praticamente o mesmo de quem consumiu carboidratos de forma distribuídas ao longo do dia. Eu vou até ser preciosista, se a gente pegar em números absolutos, foi até um pouquinho melhor, mas em termos estatísticos foi a mesma coisa. Mas os dois grupos estavam em restrição calórica. O que eu quero dizer é o seguinte, cada caso é um caso. Sim, né? sim. Aí a gente está falando de sensibilidade de insulina. E se eu treino à noite? E outra, para quem não tem regra nenhuma, qualquer regra é regra, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que... Esse é um trabalho que eu acho assim, no contexto clínico, aquele ditado que diz tome café como rei, almoce como um burguês e jante como mendigo. Perfeito, Sim. porque realmente a gente tem uma tolerância à glicose menor, até porque o nosso gasto energético vai ser menor, teoricamente, no período noturno, a gente está em repouso, então não tem necessidade de grandes aportes energéticos. Então, perfeito. Agora, a gente tem um estilo de vida que modificou, se eu treino à noite ou não, mas dentro de um contexto clínico, pensando em emagrecimento, sem sombra de dúvida, esse trabalho mostra que se eu faço refeições copiosas à noite, ricas em energia, eu tenho essa perturbação justamente por essa baixa sensibilidade à insulina e que tem um agravante. Modifica o comportamento do sono. E aí você pode ter microdespertares noturnos, e microdespertares noturnos modificam o comportamento alimentar no dia seguinte, fazem com que você tenha mais apetite no dia seguinte, isso pode bagunçar o teu comportamento alimentar, porque você aumenta o cortisol, picos de cortisol noturno quando você tem microdespertares. Então, enfim, cada caso é um caso. Então, se você realmente, no contexto usual, coma bem pela manhã. Aí tem um detalhe, hein? O café da manhã bem feito, ele auxilia no controle glicêmico das demais refeições. Isso é um ponto importante também. Quer ver? Eu vou ver se eu consigo te mostrar uma coisa, porque na época que saiu, essa coisa do carb backloading era antigo já, né? É um cara que chamava John Keefer, né? Não deve ter morrido ainda. E aí o que ele fez? Ele não é nutricionista, não é médico, não é nada, mas ele falou que ele leu 100 artigos sobre insulina e que todos os nutricionistas e médicos estavam errados. Aí ele desenvolveu esse método do carb backloading. E o que chama atenção? É que as pessoas, elas parecem ter esse tropismo para um descontrole coordenado. Então, eu quero fazer alguma coisa que me permita ter descontrole. Que era isso, vamos comer proteína ao longo do dia e gordura, e aí eu deixo carboidrato para comer à noite, aí eu como quando eu quiser. Né? E ele colocava, parece que o horário limite era 5 da tarde, então às 5 da tarde, aí você podia comer carboidrato. Mas tem um complicador, que eu vou ver se eu acho aqui, porque exatamente o que você citou de comer à noite, né? Saiu um estudo, aliás, saíram 2 estudos no The Cell esse ano não, ano passado, acho,
foram muito interessantes, que falam justamente isso. Se a gente come mais de manhã, menos no almoço e menos ainda no jantar. E outro estudo, se a gente inverte isso, inclusive o aumento do consumo, né, de energético noturno, ele aumenta o que é o estímulo para a expressão de genes da obesidade. Então, o problema de comer à noite, na verdade, não é uma questão só de ditado popular, né? Ele é um problema real. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que o ditado popular, ele, querendo ou não, ele tem um quê de ciência por trás, né? Ele acaba tendo um quê de ciência por trás. Essa é a grande verdade. Muito do que vem do ditado, quando você vai ver, tem um pouco de ciência por trás. Ó, vou te mostrar, ver se você consegue enxergar. É esse aqui, ó. Ah, perfeito. Essa imagem é clássica, perfeito. Então, é um trabalho do Dessel. E esse ele está falando, né? Que se você tem um carregamento matinal versus um carregamento noturno, né? Que foi o que foi comparado, é que se você tinha dietas hipocalóricas, as duas faziam perda de peso, né? Só que quando você comia mais de noite, isso resultava num aumento da fome e do apetite e uma dificuldade de controle maior. E aí, o outro estudo, que não é do mesmo grupo de pesquisadores, é um grupo completamente diferente, é esse aqui, que também saiu no Dessel, e que ele mostra justamente isso, né? Que quando você tem maior consumo à noite, né, você aumenta o que é a capacidade de reserva de gordura e liga o que são genes relacionados à obesidade, né? Ou seja, por mais que a gente tenha essa fisiologia que está aplicada para a gente viver durante o dia, né, e dormir durante a noite, e que toda vez que a gente tenta brigar com isso, a gente pode ter uma ou outra vantagem, mas a gente sempre vai ter os mesmos problemas, né, Marcelo? Sem dúvida. É a questão da construção do hábito alimentar. Se a gente parar para pensar, e até historicamente olhando para o ser humano, durante o dia eu tenho a vigília. A vigília serve para que eu possa caçar e me alimentar. Então eu tenho os hormônios glicorreguladores associados ao estado de vigília para que eu possa atuar. Salvo isso, eu entro em período de repouso. Em período de repouso não é um período fisiológico para que nós possamos nos entupir de energia. Sim. Até porque o período noturno não é um momento de caça, não é um momento de coleta. Então, a gente está modificando o nosso perfil genético nesse sentido. Então, à noite é um período no qual a gente não busca grandes refeições, tanto que fisiologicamente a gente não tem uma sensibilidade à insulina tão significativa no período noturno. Isso vai modificar a minha fisiologia do sono, isso vai modificar o comportamento do meu tecido adiposo, gerando, sem dúvida, uma sinalização mais lipogênica, e pode gerar realmente uma bola de neve no sentido de fazer com que eu tenha comportamentos compulsivos também, à medida que eu tenho alterações no padrão de sono em função de refeições tão copiosas. Então, isso pode me levar a uma descompensação na composição corporal. Isso pode me levar, cronicamente, a uma sinalização de obesidade, de lipogênese, sem sombra de dúvida. O que eu acho importante a gente entender é o cenário que o indivíduo está envolvido. Se eu tenho um indivíduo que tem um grande gasto energético no período noturno, por exemplo, ele é um indivíduo que ele está tolerante à glicose naquele momento, uma vez que ele depletou os estoques de glicogênio naquele momento. Então, ele tem condições de consumir uma quantidade de energia maior naquele momento, dentro do contexto de necessidade energética dele. Então, são pontos. Por isso que a gente fala, não existe conduta padrão, né? Existe ali, entendeu? Cada caso é um caso. Agora, se a gente está falando de obesidade como um todo, de ganho de peso como um todo, é crucial que você modifique o teu comportamento alimentar quanto à distribuição, porque, caso contrário, nesse período noturno, você vai estar fomentando cada vez mais essa sinalização e esse comportamento lipogênico. Esse é o problema. E é o que acontece, né? Na prática, as pessoas fazem isso, né, Paulo?
Oh, mas com muita... Ui. Caiu a live do Instagram. A gente fez até o último minuto. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui pro Marcelo. Fala, Marcelo, bateu 1 hora aqui no Instagram, o Instagram derrubou nós, mas legal. Vamos continuar naquele esqueminha que a gente fez de ontem, né? Responder a pergunta da galera, vou te mandar algumas que o pessoal fez, e aí a gente segue adiante. Um abração, bom dia para você. Obrigado, professor. Pessoal, então é isso, ó. Fomos despencados do Instagram, né? Não, eu tenho ideia de como é que eu vou fazer ainda. No YouTube tem aquele juntos, né? Eu preciso testar isso. Uma hora eu vou entrar aí, vocês vão ver uma live nada a ver, né? Sou eu testando o juntos, tá? Mas é isso. Pessoal, 58 minutos de cardio. A gente tem aqui... Não, na verdade não, né? 61 minutos aqui que eu tô vendo pelo YouTube. Eu tenho que ir... Não, o Instagram ele derruba, deu 1 hora, acabou. Não, pra você ver que passa rapidinho, né? Eu preciso ir pro meu treino, né? Hoje é peitoral e bíceps, tá? E depois eu conto pra vocês como é que foi. A gente se vê amanhã, mais ou menos umas 7 da manhã, tá? Bruninha, obrigado. Laricinha, obrigado. Camila Lion, obrigado. Myself. Matheus, muito, muito, muito obrigado. Luquinhas, a gente se fala depois. Muito obrigado. Você tá aí moderando o YouTube, tá? Beijo pra vocês. A gente se vê. Até. Ai, treino de terça. Teta e bips.